A falar sobre vacinação, agora fora do Brasil, mas tem brasileiro envolvido também. O primeiro-ministro Boris Johnson está otimista sobre a possibilidade de, em breve, flexibilizar o lockdown em vigor no país, à medida em que a campanha de vacinação vai avançando. Tem vários brasileiros por lá que não vem a hora. A Fernanda Zaffari, que vai falar com a gente, inclusive está louca para acabar com esse lockdown, né? E hoje, inclusive, Fê, falando em vacinação, a gente teve um ilustre brasileiro imunizado por aí, né? Boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Paula, boa tarde. Pois é, uma boa notícia, né? O Reino Unido deve cumprir, sim, essa meta com folga desses 15 milhões de vacinados dos primeiros 4 grupos. E foi uma boa surpresa hoje que eu recebi essa informação que um brasileiro, o publicitário mais premiado da sua geração, um dos mais insensados aí no mundo, o Washington Oliveto, que vive aqui em Londres, foi chamado e foi vacinado. O Washington, que é quase meu vizinho aqui, está com a gente ao vivo e é ele que vai nos contar agora como é que foi essa emoção. Washington, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, tudo ótimo, né? Um lindo dia. Bom, para começar, eu coloquei lá nas minhas redes sociais até a sua foto, mas explica bem como é que foi no momento que te contataram até você vacinado e você foi fardado para ser vacinado. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu fui chamado ontem de manhã pelo NHS, dizendo que eu poderia me vacinar a partir de hoje. Eu recebi uma carta e um e-mail. Aí eu confirmei, eles me mandaram um endereço, marcaram um horário, 11h10 da manhã. Eu cheguei um pouquinho antes e fiquei até impressionado o seguinte, né? A gente está muito habituado com a coisa de desconfianças em geral, e eu levei passaporte, levei tudo direitinho para mostrar que era eu. E quando eu cheguei e dei o meu nome, eles imediatamente me colocaram numa pequeníssima fila, não demorou mais de 10 minutos. Eu fui vacinado exatamente às 11h10 da manhã, como tinha sido proposto. Me explicaram que a vacina era da Pfizer e que eu teria a segunda dose daqui a 10 semanas. E você me conhece bem, Fernanda, eu, apesar de ter uma exposição muito forte profissional com a mídia, eu evito a exposição pessoal, minha casa, minha vida e tal. Mas, nesse caso, eu achei que era muito importante que eu criasse alguma coisa que motivasse outras pessoas para perder o medo da vacina ou a dúvida da vacina. E aí eu propositalmente fui com uma linda camisa do Corinthians, fiz uma foto para divulgar e ainda fiz a brincadeira de dizer que nessa semana os corintianos de Londres tinham tido a alegria que os palmeirenses não tiveram. Eu fiz isso de propósito, realmente, porque eu acho muito importante a gente, em algum espaço na mídia, nesse momento, divulgar a necessidade da vacinação, a facilidade e o conforto que é a vacinação. Olha, eu saí de lá, a vacinação aqui, eles têm um critério de te vacinar muito próximo da tua casa. Então, eu fui vacinado no lugar a 6 minutos a pé da minha casa. Foi muito pouco tempo, foi muito agradável. A profissional que me atendeu, muito doce, muito cordata, e um monte de gente trabalhando muito bem. Eu diria o seguinte, né, essa estrutura do NHS é uma estrutura muito competente, como é a do SUS no Brasil. Só que eles têm a vantagem de ter as vacinas. Então, nesse momento, eles estão ganhando muito tempo. Eles devem chegar em 20 milhões de vacinados em muito pouco tempo.
Washington Oliveto e Paula Valdez, um prazer também falar com você, que bom que você já recebeu, adorei, viu? Você dando exemplo, eu e a Fernanda, a gente fala tantas vezes aqui o quanto é importante nesse momento, né? As pessoas que são públicas e que são exemplos aí para a população, a gente já falou de diversos exemplos aí, falarem, né? De não aglomeração, do uso de máscara, da importância da vacina. É importante porque são pessoas que influenciam outras pessoas, né? Então, muito legal. E essa sacada aí do Corinthians, o corintiano adorou agora, né? Porque além do Palmeiras não ficar lá só em quarto no Mundial, ainda temos um corintiano sendo vacinado no Reino Unido. E eu vi que você falou... Eu torço para que os palmeirenses, que são, na verdade, os nossos inimigos de estimação, os mais queridos, se vacinem todos também o mais rápido possível. Claro, eu entendo bem essa rixa aqui. Inclusive, a Fernanda está de vermelho, mas eu sou gremista aqui. Mas olha só, eu queria saber de você, que você falou que você chegou pontualíssimo, era a partir de hoje. Então, vejo que você estava realmente ansioso para essa vacina. O que você tem de planos? Daqui a 10 dias, daqui a 10 semanas, você recebe a segunda dose. O que você pensa em fazer? Quais são os seus planos depois dessa segunda dose e essa garantia maior aí de imunidade contra a Covid-19? Bom, a primeira coisa, a gente tem que ter consciência de que existe uma primeira dose, mas isso não elimina todos os cuidados necessários, como a máscara, por exemplo, que, creio eu, deve ser mantida durante muito tempo. O meu plano é um plano muito simples, né? Eu torço pela volta da normalidade. A Fernanda, que mora aqui em Londres como eu, sabe que essa é uma cidade fora de série, excepcional, mas ela, por exemplo, tem um inverno que não é tão fácil, mas é um inverno que tem uma beleza única de todo mundo muito agasalhado e bem vestido, as lojas abertas, os restaurantes, as luzes das vitrines, os teatros, os cinemas, e tudo isso aqui está parado. Mas está parado com uma lógica, um bom senso, porque eu acho que o trabalho que eles estão fazendo é uma somatória da eliminação dos novos casos através do lockdown com a vacinação em massa. Se você não tiver as duas posturas, esse problema vai se prorrogando por um tempo indeterminado. Então, você fica, na verdade, ao invés de ter uma solução para o problema, você continua adiando o problema. E esse não é um problema para ser adiado. Washington, você já fez música virar hit, já transformou grandes marcas, criou grandes garotos propaganda. Agora, criar uma campanha em tempo real e você mesmo ser o criador da campanha, o garoto propaganda, será que isso foi a primeira vez? Olha, eu tive a pedido de clientes meus algumas vezes, e aliás, eu, péssimo ator, apareci muito mal em algumas campanhas, mas era a pedido de clientes. Nesse caso, eu não tive dúvida de que, quando eu recebi a convocação, eu falei, puxa vida, eu posso participar disso de um jeitinho um pouco maior. E aí imaginei essa coincidência que existia da semana infeliz do Palmeiras, com um corintiano ganhando mais um Mundial, que era ser vacinado. E aí resolvi fazer isso, porque eu sabia que essa foto, aliás, foi muito curiosa outra coisa, né? Eu precisava ter um fotógrafo, né, para fazer isso, e foi minha mulher, a Patrícia. E, obviamente, que a gente perguntou à enfermeira que ia aplicar a vacina se ela se incomodava com a foto, e ela disse que não, que muito pelo contrário, gostava muito que todo mundo, se possível que fosse vacinado, divulgasse uma foto, que era muito importante. Washington Oliveto, olha, super obrigada por ter participado, nos contado
sobre a sua experiência com a vacina e como todo mundo pode ver, né, Paula? Passa bem e muito bem, obrigada, Washington, depois de ter sido vacinado algumas horas depois. Sucesso para você e que os votos, que realmente a normalidade volte para todos nós o quanto antes. Muito obrigado a vocês aí, parabéns pelo brilhante trabalho que vocês fazem no jornalismo da Band. Obrigada, Washington. Adorei, viu, Fernanda? E vai chegar o seu dia daqui a pouco, espero que o meu também, para a gente poder se encontrar agora que vocês são vizinhos aí. Agora, você também tá aí louca para que esse lockdown pare. E sabe o que me chamou a atenção nessa conversa, Fê? Que durante várias vezes a gente conversou sobre o Reino Unido estar até várias vezes atrasado, mesmo em relação ao Brasil, que teve casos depois, né, do Reino Unido, a respeito de medidas, né, para conter a Covid-19, próprias autoridades aí desacreditando do coronavírus. E agora parece, como o Washington Oliveto estava nos contando, a vacinação dele foi toda muito bem britânica mesmo, né? Você está vendo aí uma mudança de comportamento nos últimos meses, algo que realmente esteja fazendo as autoridades mudarem o comportamento agora com a vacinação, principalmente? É muito bem observado, Paula, você que acompanha aqui com tanto cuidado o noticiário internacional. O Reino Unido saiu atrás para fazer o lockdown, teve problemas com testes, investiu em testes que não tiveram resultados esperados, esses testes rápidos. As estratégias com aquele aplicativo de monitoramento e rastreamento nunca se concluiu, nunca chegou realmente ao ponto que as autoridades esperavam, mas o que se tem, é preciso dizer, a campanha de vacinação vai muito bem, obrigada. Primeiro, foi montado um grande esquema logístico com o NHS, o Sistema Público de Saúde daqui, como se fosse o nosso SUS, o Exército e mais um outro Exército, né? Vou repetir assim, para ser um batalhão aí de voluntários que estão participando. Isso tem motivado e emocionado muitas pessoas também. Então tem essa mobilização pessoal. E a estratégia do governo, além de ter, claro, dinheiro e ter bancado pesquisas e ter colocado dinheiro na frente, já comprando doses antes mesmo das vacinas serem aprovadas, é importante a gente ter a frase que um dos responsáveis do Ministério da Saúde pela vacinação disse: o Reino Unido faz uma política de vacinação, tem uma estratégia sem arrependimento, sem olhar para trás. O que ele está querendo dizer isso? Sim, nós vamos gastar muito dinheiro e dinheiro que não vai ser usado. Eles estão bancando doses, comprando adiantado e investindo em pesquisas que podem não chegar a nenhum resultado lá na frente, mas com isso garantiram um número de vacinas que possibilitou esse início, né, esse início dessa vacinação maior. Eles vão cumprir, sim, a primeira meta que o governo cumpre mesmo nessa pandemia, esses 15 milhões de vacinados, ou ao menos o que se diz, né? Essas pessoas, esses 15 milhões, receberam a oferta da vacina, porque aqui você tem ainda algumas pessoas que também se negam a ser vacinadas, mas os 4 primeiros grupos, sim, receberam. Eu lembro também, como o Washington Oliveto deixou bem claro na entrevista, é uma outra estratégia de vacinação, não com a primeira dose, depois repetir, né, fazer a segunda dose em 3 semanas, mas num prazo maior, espaçamento maior, e por isso possibilita esse número maior de vacinados nesta primeira fase, Paula. Tá certo, Fernanda Zaffari. Obrigada, adorei a sua entrada, adorei o seu convidado, Washington Oliveto. A gente volta a se falar, porque pelo visto você, como eu, está de plantão no carnaval. Então teremos mais alguns dias nesse carnaval diferente para trabalhar juntas por aqui. Até mais, Fê. Espero que seja de boas notícias. Obrigada, Paula. Até mais.